Olá pessoal, tudo bem? Sou a Mônica Correia do canal Ensino em Foco e vim aqui falar com vocês sobre métodos de ensino. Quer saber mais? Vem comigo! Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os métodos de ensino mais utilizados no Brasil. Primeiro vamos resgatar a importância dos métodos de ensino. Eles são importantes para a construção do saber e também para os valores da instituição, para colocar os valores da instituição. Antes de falarmos sobre os métodos de ensino, precisamos falar sobre o conhecimento e as suas transformações. O mundo mudou, muitas coisas mudaram, as pessoas evoluíram e os métodos de ensino também. Alguns métodos de ensino tinham um enfoque no professor e outros, agora com a atualidade, têm enfoque no aluno e no seu aprendizado. Hoje vamos destacar os métodos de ensino mais utilizados no Brasil. Lembre-se, existem outros métodos de ensino, porém vou destacar alguns que são os mais utilizados. Mas afinal, o que são métodos de ensino? Métodos de ensino são as formas como o professor passa o conteúdo para o seu aluno. O modo como ele faz, o modo como ele ensina. Isso é o método de ensino. E como sabemos qual método de ensino utilizado pelas escolas? A maioria dos métodos de ensino são colocados no PPP, Projeto Político Pedagógico. Lá, a instituição em que você está inserido coloca o método de ensino que ela está utilizando em sua instituição. Se você não conhece o PPP da sua escola, é o momento de conhecer o PPP para saber qual método de ensino que está indicado lá no projeto político-pedagógico da sua instituição. Mas afinal, o que diferencia um método de ensino de outro? Vamos conhecer alguns métodos, começando pelo método tradicional. O método tradicional é o mais utilizado no nosso país. Tem por objetivo a verticalização do conhecimento. O professor tem o seu papel central nesse método, como transmissor do conhecimento, e o aluno apenas absorve o conhecimento. Neste caso, neste método, o professor é o mais importante da situação. O professor transfere o conhecimento para a criança e a criança absorve de maneira passiva. Nesse método, é muito comum que se haja avaliação e aprovação e reprovação. Neste caso, o método é voltado apenas para repetição e memorização e é usado também para disciplinar o aluno. As aulas são sempre expositivas e os conteúdos são testados através de provas. Como eu disse, é um dos métodos mais comuns utilizados no Brasil. Os alunos têm tempo para atingir suas metas e, caso não atinjam, são reprovados. As salas são organizadas por séries e com um número grande de alunos. Esse método enfatiza os acertos, os bons resultados para alcançar os objetivos. Agora vamos falar sobre o método construtivista. O método construtivista é o contrário do método tradicional. Enfatiza a criança e não o professor. Traz a criança como protagonista e evidencia as experiências do aluno. A criança é estimulada a participar, a experienciar, a vivenciar cada situação de aprendizagem. E ela passa a ser coadjuvante, assumindo o papel de sujeito ativo na aprendizagem. Esse método chegou ao Brasil com base nos trabalhos de Jean Piaget, um suíço biólogo, e propõe um currículo bastante flexível, com abordagem filosófica e científica. A
abordagem filosófica se baseia na forma de conceber o conhecimento, através do racionalismo e do empirismo. O racionalismo concentra o sujeito em seu conhecimento através do seu interior. Já o empirismo parte o conhecimento do exterior, do objeto. Já o conhecimento científico busca compreender como o conhecimento em si é construído. Chegou ao Brasil por volta de 1980 e defende a organização da escola em ciclos. As salas de aulas construtivistas têm um número reduzido de alunos para que o professor possa trabalhar com toda a dedicação com menos alunos. Outra característica que diferencia o método construtivista é a ênfase que se dá ao erro. O erro faz parte da aprendizagem. A proposta da BNCC é exatamente a proposta dessa metodologia. Contudo, existe uma grande dificuldade das escolas em manter esse método em sua totalidade, pois o número de alunos não pode ser reduzido considerando algumas questões sociais em nosso território nacional, o que dificulta o trabalho dos professores nessa metodologia, considerando a quantidade de alunos que são colocados em sala de aula. O próximo método que vamos falar é o montessoriano. O método montessoriano veio da italiana Maria Montessori e ele enfatiza a compreensão da individualidade da criança e organiza os trabalhos pensando na autonomia e na independência. Neste caso, o professor é um facilitador do conhecimento, auxiliando no processo e ajudando a tirar dúvidas. Cada indivíduo se desenvolve a seu tempo e as salas, em sua grande maioria, são mistas em faixa etária, fazendo com que os alunos maiores possam ajudar os alunos menores. O método montessoriano tem 6 pilares, que são eles: autoeducação, em que o aluno aprende sozinho, com pouca interferência do adulto; educação cósmica, as matérias estão interligadas e todo o conteúdo é vinculado; educação como ciência, analisa o comportamento da criança; ambiente preparado, tudo é colocado próximo da criança e a sua mão para que ela consiga alcançar todos os objetos com autonomia e liberdade. Adulto preparado. O adulto só irá interferir quando a criança não puder fazer. A regra aqui é: tudo que a criança souber fazer sozinha, o adulto não pode interferir. Criança equilibrada. Quando a criança está equilibrada, não se pode haver interferência do adulto. A criança concentrada é uma criança equilibrada. O método montessoriano se baseia na observação da natureza da criança. E algumas experiências sensoriais são úteis para a sua vida, como cozinhar, cuidar da natureza, compreender a importância do respeito ao próximo, organizar as coisas, cuidar dos animais. São algumas das habilidades que é conseguido no método montessoriano. No que se refere à avaliação, ela pode ser feita por registro do professor, monografia ou provas. Agora vamos falar um pouco sobre a pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf foi criada por Rudolf Steiner, um filósofo austríaco, e foi implantada numa fábrica em que os filhos dos operários alemães foram os primeiros a testarem essa teoria. Segundo o método, as crianças são separadas de 7 em 7 anos e em cada etapa elas assimilam o conhecimento de uma determinada forma. Nos primeiros 7 anos, as crianças aprendem através de brincadeiras e vivências. Nestes primeiros 7 anos, a ênfase é dada aos aspectos físicos, pois a filosofia aqui é mente sã, corpo são.
Sua estrutura se baseia em 3 colunas: pensar, querer e agir. E ela é voltada para o ser como um todo, e não somente intelectualmente. Assim sendo, todas as atividades da escola são voltadas para a autonomia e independência. E para desenvolver também o emocional, o método valoriza a criatividade, a imaginação e a integração dos humanos com a natureza. Neste método, os trabalhos manuais também são inseridos. Uma coisa interessante nesse método é que o professor acompanha a criança do 0 aos 14 anos, acompanhando em sua evolução. Neste caso, o professor é um facilitador e a alfabetização começa após os 7 anos. A avaliação não é voltada apenas para o conteúdo, e sim para habilidades, virtudes, habilidades sociais, interesses e força de vontade. A escola tem a liberdade de escolher os métodos de ensino. Porém, por outro lado, ela deve cumprir a Base Nacional Comum Curricular. Além do conteúdo programático, os métodos de ensino são os responsáveis para apontar as formas avaliativas. No geral, existem diferentes métodos de ensino. A educação que transforma e se transforma à medida que o tempo passa. Porém, todos eles têm uma coisa em comum: o objetivo, que é promover a formação de qualidade para o indivíduo. O que diferencia são os caminhos, como se chega a esse objetivo. Por isso, existem diferentes métodos para que os caminhos sejam diferentes, porém o objetivo seja o mesmo. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele foi relevante para você, clique no joinha e compartilhe. E se você quiser deixar alguma sugestão de tema, deixe nos comentários aqui embaixo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.